Oiê! Iniciando agora mais um programa super especial de Papo com Gabi. E hoje com uma mega profissional, Patrícia Pantaleão. Tudo bem, Pati? Oi, Gabi. Que prazer estar aqui novamente com vocês para conversar um pouquinho sobre saúde mental. Prazer enorme e, claro, né, muito conhecimento. E ela, gente, que é professora e mestre em psicologia. Então, ninguém melhor que ela para esclarecer muitas dúvidas atuais, né, Paty, que está acontecendo muito nas nossas vivências no mundo de hoje. E é isso. E com um tema super bacana, né? Agora para o mês de maio, Paty, conta um pouquinho aqui para nós. Sim, maio, Furta Cor, que é um projeto aí que está até sendo tramitado na Câmara para ser aprovado em nível municipal. É um movimento nacional e de vários países para falar e promover a saúde mental materna. Paty, muito interessante. Eu mesmo não conhecia. Olha que bacana, né? Ter esse olhar voltado aí para a maternidade, fundamental e necessário. Sim, e a gente, como sociedade, acredita que a maternidade é algo totalmente biológico, né? Que todas as mães, todas as mulheres simplesmente sabem ser mãe assim que um filho nasce. E não é bem assim. A gente tem visto o quanto essa estrutura tem sobrecarregado as mulheres, o quanto as mulheres, em alguns momentos, elas não conseguem dividir essa carga ou não tem com quem dividir essa carga materna, e não só a carga física, a mental também, e vai se esquecendo e ficando em segundo, terceiro, quarto plano. E a saúde mental, a gente precisa focar nisso porque uma mãe, um pai saudável tem mais chance de criar um filho saudável. Com certeza. Paty, é uma campanha, podemos dizer assim? Sim, sim. Qual o olhar mesmo específico, né? Você falou aí da saúde mental. O que pode ser trabalhado aí a fundo nesse assunto? Então, essa campanha, ela vai ter agora várias ações, conversas com profissionais, com mães, sobre como que nós podemos dividir essa carga. Tem um ditado que ele fala que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Então, imagine o que uma mãe que fica 24 horas, 7 dias por semana, sem feriado, sem férias, ela fica sobrecarregada. E algumas nem têm rede de apoio. Então, às vezes, a pessoa precisa desenvolver aquele trabalho de mãe, mas ela também precisa cuidar do seu lar, ou trabalha fora também. Então, quando a gente passa a olhar e a não romantizar a maternidade, porque a gente tem muito aquela visão de, ai, que lindo é ser mãe. É lindo, eu costumo dizer, como eu tenho 2 filhas, eu costumo dizer que é a coisa mais linda, é o maior amor que eu já senti, mas é o trabalho mais difícil também que eu já fiz. Desafiador, né? Demais. Paty, uma coisa que a gente vê muito, igual você está falando aí também, entra muita sociedade, o julgamento. Tem mães cansadas, eu também, Gabi, mãe de 3, às vezes está aquela estafa mental, aquele cansaço, mas se eu falar que eu estou precisando de ajuda, que eu não estou conseguindo, eu vou ser menos mãe, vão olhar para mim com crítica, que eu não estou cuidando bem. E as mães, né, vão carregando essa culpa, deixam de pedir ajuda, deixam de pedir realmente um socorro, né, onde vai acumulando, onde infelizmente acontece aí tantas coisas, né. Sim, e as mães em especial são muito bombardeadas, né? Como se elas fossem as únicas responsáveis pela criação dos filhos e por todo esse cuidado doméstico. Algumas hoje já conseguem falar sobre isso, dizer eu não dou conta de tudo. Ou até mesmo eu não quero fazer. Eu não quero, exatamente, ou eu não quero ser mãe. Hoje a gente tem esse espaço para você também não querer ser mãe, porque é quase que uma obrigação social, né, da mulher, ela desenvolver esse papel de mãe. Mas tem muita coisa envolvida nisso que a gente precisa conversar, inclusive de como a sociedade trata essa mãe. E de ser uma mãe perfeita, porque tá muito isso, né? Isso. Tenho que ser uma mãe maravilhosa, que tô com meu filho, que faço, que eu tenho que estar presente, tem tudo. É muito bom? Desde que seja prazeroso, né, Paty? Sim. Sim, e quando a gente fala que tem acesso a muita informação, principalmente agora na era de redes sociais, a gente sim tem acesso a muitas coisas, mas às vezes muitas coisas que nos sobrecarregam mais do que nos auxiliam. Então a gente tem que tomar muito cuidado, qual é a nossa fonte de informação? Porque muitas dessas fontes de informação, o que elas vão fazer? Culpabilizar mais ainda essa mãe.
de que você não conseguiu, você gritou, né? Você perdeu a paciência com seu filho, que tipo de mãe você é, ou seu filho está com essa ou essa esse comportamento, por que você faz assim? Então a gente precisa refletir nisso enquanto sociedade mesmo, como que a gente pode dar suporte para essa maternagem, para essa parentalidade e principalmente trazer os pais e trazer as outras pessoas para discutir isso. Porque criação de filhos não é só responsabilidade da mãe. O que é também aí desde antigamente, filha de mãe, a gente Isso. escuta até hoje filha de mãe. Isso. Filha é de todo mundo, é do pai, é da avó, do tio, né? Essa balança ela ficou um pouco descompensada, né? Porque a mulher que antes ela desenvolvia esse trabalho doméstico e com os filhos, hoje também é a mulher que trabalha fora. Então, a gente continua exigindo da mulher a mesma dedicação doméstica e com os filhos e exigindo que ela esteja com sucesso no mercado de trabalho. Então, ninguém dá conta de tudo, não dá para ser perfeito e às vezes um prato ou outro a gente vai ter que deixar cair. E era para estar amenizando, na verdade, esse cargo está aumentando, esse peso vem aumentando cada dia mais. Isso. E às vezes o prato que a gente deixa cair é o da nossa saúde mental, do nosso autocuidado. Não sobra tempo. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, como que eu faço? Porque eu não tô conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer com os meus filhos. Aí uma pessoa falou assim, acorda mais cedo. Acorda. Simples. Gente, isso é tão cruel você exigir de uma mãe que já não dorme o suficiente, porque depois que a gente se torna mãe, você não dorme mais o suficiente, que ela ainda acorde mais cedo para que ela consiga fazer mais. Então a gente tem que ser menos cruel. E se ela acordar tarde, ela vai ser julgada, isso é fato. Também. E como você falou também, hoje o acesso à rede social, eu acho bacana demais. Quando as pessoas sabem usar, né? Ela agrega, na verdade, conhecimento, por isso a importância, eu acho, da gente levar um tema tão importante como esse. Mas quando a gente vê também muita coisa fútil e muitas mães, muitas mulheres começam a se culpar, aquela está linda, está maquiada, está com a unha feita, a minha não tá. Sim. Gente, aquele peso, ele cresce muito mais, ele sobe muito mais. E quando adoece, o que eu percebo também, Paty, muitas mães, eu falo mulheres também, doentes, sem ter coragem de falar que está doente. Porque se vir, né, a falar que está com depressão, que está isso, ela também já é julgada novamente. Ela deixa de ser a guerreira, cruel né? Mesmo, é cruel mesmo. Ela deixa de ser a guerreira. E às vezes a gente vê, porque as pessoas só postam nas redes sociais a grama verde, né? A grama que tá ali morrendo, ou os perrengues, geralmente as pessoas não postam. E aí, às vezes a gente compara a nossa realidade de mãe, de esposa, ou que se você não vive essa realidade, com a de outra pessoa. Então, isso, ao invés de ajudar, é uma sobrecarga maior. Por quê? Porque aquela mãe consegue estar bonita, consegue estar mal arrumada e eu não consegui nem pentear meu cabelo hoje. Não consegui nem escovar meus dentes. Aí o que dá a entender é isso, tem alguma coisa errada comigo mesmo, ou eu sou muito ruim. Isso. Então, a realidade daquela pessoa que você está assistindo, que você está acompanhando, não é a sua. A gente precisa equilibrar, a gente precisa olhar para as nossas necessidades e conhecer o nosso filho também. Qual é a necessidade dele? Porque tem muita regra. Que é também muito individual. Gente, para dar opinião e palpite de faz isso, faz aquilo, eu fiz assim, tem demais. Então, às vezes, a mãe ela só quer ouvir o que é melhor para o seu filho. Você conhece seu filho mais do que ninguém. O que você acha que é o melhor para ele? Então, siga seu coração. Claro que buscando informações também, porque tem coisas que são ultrapassadas. Eu agora estou abrindo a agenda para orientação familiar, parental, né, de pais, porque às vezes eu vejo as pessoas ainda defendendo algumas coisas de que a criança precisa sofrer, a criança precisa se frustrar, você não pode dormir com seu filho, questões que essa mãe vai ficando mais ansiosa ainda. O bater para educar, né? Isso, que é preciso bater, se você não bater, o mundo lá fora vai bater. Então, a gente precisa começar a pensar nisso, que a forma como a gente trata essas crianças, depois a gente vai estar devolvendo essas crianças lá para fora. Então, quando a gente pega aqueles casos dos agressores de escola, por exemplo, a gente quer falar, foi só o bullying, foi o videogame violento. Vamos voltar lá atrás?
Vamos voltar, como que essa criança... Um conjunto de fatores, né? Como que ela foi tratada? O que ela recebeu? Se ela entendia a violência como uma forma de comunicação, ela era vista? Ela era amada? Né? Qual que era o seu vínculo afetivo com a sua família, com a sua escola? Então, as coisas são muito mais complexas e a sociedade precisa se responsabilizar muito mais do que apenas julgar aquela pessoa que fez aquele ato, ou aquela família, aquela escola. Não defendendo, é claro, né, Paty? Até a gente tem que tomar cuidado hoje em dia, porque até a forma que a gente se coloca, a gente é julgado. Eu acho que nada justifica tanta maldade e tudo, mas esse olhar, né, que você colocou aí é muito importante. Aí a gente viu aí pais, não sendo irônicos, né, Paty? Você é mãe, eu também sou, eu também preocupei sim. A gente deve cobrar aí sim uma segurança cada dia melhor e tudo, mas é como você falou. E o conjunto de fatores, eu venho observando meu filho, eu venho acompanhando ele na escola, porque criou aquela loucura, tem que ter isso, tem que fazer isso, tem. A segurança tem que existir, mas não só naquela data específica, né? Como a gente viu todo mundo muito eufórico, né? Querendo a segurança apenas no dia 20, e é todos os dias, vários fatores durante todas aí as vivências dos nossos filhos que vão criar aí adolescentes, adultos e tudo mais. E aí joga a culpa, né, em determinado acontecimento, e não é dessa forma. Até pra gente se sentir um pouco mais seguro, você quer encontrar uma explicação, né, para isso, de que, ele era louco, foi isso que aconteceu, por isso que isso aconteceu. Então, a gente precisa saber que não é só a culpa daquele indivíduo, não é porque ele era um doente mental, pouquíssimos assassinos, pouquíssimos criminosos têm de fato alguma doença mental. Isso cria um estigma, né, de que só pessoas que têm algum transtorno fazem isso, e não é. Algumas questões a gente precisa lembrar da maldade humana e a gente precisa lembrar de como que a gente tratou enquanto sociedade, enquanto família, enquanto escola, aquele indivíduo. Por quê? Para justificar o que ele fez? Não, para a gente prevenir que novas situações dessa aconteçam. Vi uma postagem super bacana, né, na internet, é claro, a gente está sempre vendo aí, mas que eu achei isso muito válida. Tá olhando aí o celular do marido, tá acompanhando, tem gente que é aí fissurado no ciúme, mas tá observando o seu filho, viu se ele lanchou na escola, o lanche veio de volta, viu, né, se devolveu a borracha do coleguinha? Muitas vezes não. E a maioria das vezes são esses pais os que mais cobram, né? E a palavrinha-chave, né, é conexão. Só que a gente está conectando muito virtualmente. Então, é a conexão com quem está do seu lado. A conexão com seu companheiro, com a sua companheira, com o seu filho. Conhecer, autoconhecimento, você saber quais são os seus limites, os seus gatilhos, mas também do seu filho. O que ele gosta na escola, o que ele não gosta, as mudanças de comportamento. Então, a gente tem que estar atento. E a gente só faz isso no dia a dia, no vínculo, na presença. Paty, né? A gente deu início aí sobre a saúde mental, mês de maio, né? Maio Furta Cor. Esse acompanhamento, tanto que é importante, desde a gestação, né, Paty? Não é só... Agora a gente já passou aí pelo, infelizmente, o que aconteceu e os ataques, as crianças já maiores, mas o tanto que é importante esse acompanhamento lá da gestação, esse cuidado, esse olhar com a gestante. Fala um pouquinho para nós. Tem um termo que é muito bacana, não só um termo, mas assim, uma prática que é relativamente recente, que chama pré-natal psicológico. É bacana demais, porque às vezes a gente se prepara fisicamente, você toma umas vitaminas, faz uns exames para ser mãe, né? E a gente esquece de pensar na saúde mental, de o que me espera, como que é que vai ser, quais são os meus medos, minhas inseguranças. Inclusive, nas unidades básicas de saúde, desde o ano passado, já está tendo esse pré-natal psicológico e alguns colegas aí, psicólogos, estão se especializando nisso, em fazer esse acompanhamento pré-natal e perinatal, que essas mães, durante esse momento, tanto do planejamento da gestação, a vivência da gestação e o pós-parto, puerpério. E outro assunto que a gente precisa falar, que é o luto materno também, principalmente das perdas gestacionais. Eu tive uma perda gestacional e eu entrei
em contato com isso, com essa dor de muitas mulheres que não têm legitimidade para sofrer o seu luto, porque estava só com tantas semanas, porque ele não chegou a nascer, ou também aquele luto daquelas mulheres que querem ser mãe e não conseguem ser mãe. Então, é um tema tão amplo e o que a gente sabe aí de pesquisas quando a gente tem pais, né, mãe em especial, com a saúde mental forte, a gente cria filhos fortes e saudáveis também. Então, se a gente está se preocupando com a criação dos filhos e quem são esses filhos, a gente precisa se preocupar com a saúde mental desses pais e dessa mãe. Paty, você citou aí, né, essas percas que dói muito. E só quem perde que sabe, a gente pode dar ali uma mensagem de carinho, um conforto, mas como você falou, você passou por isso, né? Só quem passa que sabe. Ensina aqui para nós uma dica, né? Como abordar essas pessoas que estão passando, que estão tendo esse sentimento, esse acolhimento, né? Eu acho que trazer essa dor, né? Amenizar, tentar pelo menos dar um conforto. Muitas vezes a gente fica pensando no que falar e falar frases bonitas. E às vezes a frase que a gente fala de porque Deus quis assim, porque foi melhor assim, ainda bem que estava no início, a gente acha que está confortando, mas isso a gente está deslegitimizando essa dor. Então, às vezes, simplesmente eu sinto muito. Quem não passou por isso, eu nem imagino a dor que é passar por isso. Ou, no meu caso que eu passei, foi muito importante para mim, aquelas pessoas que chegaram e falaram: Paty, eu também tive uma perda. Aí você olha para a pessoa e fala, mesmo? Não mesmo. Sabia, né? Eu também tive, foi muito difícil, o que me ajudou foi isso, foi aquilo. Então esse suporte, eu recebi flores dos meus alunos, chorei assim horrores disso olha, né, eles estão vendo que eu até me emociono de falar disso, eles estão vendo também a minha dor, de tipo, nós estamos aqui. E olha que incrível, né? E aí a gente vê ali, né, igual você falou, recebeu flores aí dos alunos. A minha professora, ela é mestre em psicologia, ela é a top, ela entende tudo de sentimento e peraí, o olhinho dela já encheu d'água, né, gente? Porque ela é humana. Então, assim, olha que olhar bacana a gente ter por isso. Então, ela, sim, que domina e tem todo esse conhecimento, ela está sentindo essa dor nesse momento. Eu recebi muito acolhimento no momento da minha perda e isso me ajudou muito, porque eu pude falar sobre ela. Eu pude sofrer viver o meu luto mesmo daquela perda do que poderia ser. E muitas pessoas, às vezes, têm dificuldades de superar esse luto porque ela não se permitiu. Nós vemos aí, às vezes, as pessoas falando assim, vou esperar fazer 3 meses para depois eu contar, porque é relativamente comum, gente, até 25% dos casais, né, das mulheres, podem ter alguma perda gestacional em algum momento. Mas esse bebê, ele viveu nem que seja horas, é uma vida. Em algumas situações, por exemplo, a gente indica até nomear. No meu caso, eu descobri que era um menino. Eu descobri que era um menino no dia que eu fiz o procedimento, né? Foi muito, muito dolorido. E a gente nomeou, ele tem nome. Então, e é seu filho. Ele tem nome e ele tem lugar na minha família. Então, às vezes as pessoas falam assim, você vai ter 3 filhos? Eu falei, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 meninas e tive um menino, que é o Inácio, né? Que ele esteve comigo durante 8 semanas. E essa aceitação faz diferença, né? Sim, porque aí depois o bebê arco-íris, né? Eu tenho uma bebê arco-íris, que é esses filhos que vêm depois das perdas gestacionais. Ele não precisa carregar esse peso, né? Não é que ele está ocupando o lugar do outro. Eu dei o lugar para o outro, no meu coração, na minha família. Então as pessoas próximas a mim, o meu marido, chamam ele pelo nome, Inácio. Paty, nesses 3 filhos, 3 anjos e bênção, né? Conta aí, o que você viu de diferente? Gestação, crescimento, esse luto que você viveu? Na primeira gestação, a gente vive muito no país das maravilhas, né? Você tem um ideal do que é ser mãe, do que é ter um filho. Quando esse filho nasce, você leva um baque que você fala, que é isso? Que furacão é isso? O que está acontecendo? Cadê eu? Quem sou eu? Ninguém me contou essa parte. Ninguém me contou, né? E eu costumo falar muito disso, dessa dor que é o puerpério, porque muitas vezes as pessoas não falam do quão é difícil um puerpério, de você se ver 24 horas tendo que atender as demandas de um outro ser humano, né? De um bebê humano.
Então, na primeira, especialmente para mim, a minha primeira experiência com a maternidade foi um desafio muito grande, porque eu me assustei muito com toda a intensidade disso. Na minha segunda gestação, eu já comecei a me preparar que seria mais ou menos assim. Só que como eu tive uma gestação tranquila da primeira, eu achei que tudo ia correr da mesma forma. E aí veio a perda gestacional. Então, você teve aquele baque de, nossa, agora o que eu preciso lidar é com outras emoções, outra questão, um outro luto. Se antes eu tive que lidar com o luto da Patrícia, que não era mãe, que agora eu sou mãe, agora o meu luto era de uma mãe que teve uma perda gestacional. E aí, minha terceira gestação já veio carregada desse medo de já ter essa perda gestacional. Segurança de acontecer novamente. Na primeira semana que eu descobri que eu estava grávida, eu fiz 3 testes de sangue para saber se a gravidez estava evoluindo, né? Os primeiros ultrassons foram de muita ansiedade para saber se estava evoluindo. Então, esse pré-natal psicológico, esse acompanhamento dessas demandas, elas são muito importantes por isso, porque são vivências únicas dessa mulher, inclusive emocionais e psicológicas. E eu costumo dizer agora que a minha bebê arco-íris, né, que está com 3 meses, que não que seja mais fácil. Ter 2 filhos não é mais fácil, mas você está mais preparada. Né? Já é mais tranquilo que você já sabe o que te aguarda. E eu não sei se é por isso a minha filha é muito mais tranquila, porque acho que ela até sente que essa segurança, né, de que a gente consegue passar para ela. Eu já sei mais ou menos o que eu estou fazendo. Então, é um pouco mais tranquilo. Não mais fácil, mas mais tranquilo. E o que é legal também, né? Cada filho de um jeito. Sim, e isso é outro desafio de não comparar, né? Porque uma das coisas que minam as relações, inclusive dos filhos entre si, é a comparação. E aí você precisa conhecer e falar, oi bebê, né? Eu sou mãe, já sou mãe, eu sei o que fazer aqui, mas quem é você? Do que você gosta? Me mostra, que nós vamos conhecer. Porque aí nós vamos criar outra relação, né? Eu tenho uma relação de mãe com a minha filha mais velha e essa outra relação com a outra, que é um outro serzinho. Cada um com a necessidade. Com as suas necessidades, com as suas dificuldades, com as suas qualidades também. Paty, o amor, aconchego, sempre muito bem-vindo e muito importante. Mas agora, algo mais importante ainda. Quando a gente sentir esse sinal, essa alerta, não. Agora, além daquele carinho da minha família, do meu marido, da minha esposa, eu preciso realmente de um profissional, de um médico. Ah, vou tomar remédio ou não vou, dependendo aí da necessidade. Tem gente também que fica meio assim, né, em procurar essa ajuda. Sim, esse suporte, né, esse apoio social, familiar, ele é muito importante. Mas é preciso, tanto essa rede como a própria pessoa, reconhecer quando que ela precisa de ajuda profissional. E precisar de ajuda profissional, gente, não é quando a situação está assim, no nível muito grave. A gente até costuma falar assim, que tem pessoas que têm assim 10 sintomas de determinada doença, mas aqueles 10 sintomas às vezes não prejudica tanto o seu dia a dia, o seu desenvolvimento. Então, pode ser que ele precisa de um nível de suporte não tão alto como, por exemplo, não precisar da medicação. Só uma psicoterapia, né? Um apoio profissional nesse sentido. Já algumas pessoas que às vezes com um sintoma só, por exemplo, a ansiedade, mas é um sintoma que tem causado impactos significativos na sua saúde mental e na sua vida. Então, gente, sempre que possível, procure ajuda profissional. Como eu disse para vocês, na rede pública já tem esse suporte, né? Imagine vocês das unidades de saúde tendo esse pré-natal psicológico, tem os médicos, tem os psicólogos. Procure ajuda particular, por convênio, se você precisa. E quando possível, com profissionais que têm essa vivência, têm essa expertise, né, em questões perinatais, em questões da própria maternidade mesmo. Respeitar esses sinais, né? Sim. Faz toda a diferença, dar um início mais rápido, procurar ajuda mais rápido. É muito importante. Mesmo que não seja diagnosticado como, por exemplo, uma depressão,
né, uma depressão pós-parto, mas pode ser um blue puerperal, ou pode ser alguns sintomas e alguns sentimentos que tem te angustiado muito e que tem atrapalhado que você possa estar ali inteiro e que possa estar vivendo de uma forma mais tranquila esse momento que é muito delicado, que é esse momento do puerpério. Isso é uma forma de carinho, né? Que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui. É uma forma de carinho e respeito por vocês mesmo, né? E a gente volta a falar. O preconceito é tanto, né? Vão falar, infelizmente, tá? Que eu tô com problema, que eu sou doida, que eu tô isso, eu não preciso de atendimento. E aquilo ali vai se recuando, vai deixando. E, na verdade, o problema ele vai crescendo. Buscar ajuda profissional não é fraqueza. Buscar ajuda profissional não significa que você não está dando conta ou que você é pior do que outras pessoas. Se você está com uma pressão alta, você não vai procurar tratamento, você não vai tentar mudar alguns hábitos para você melhorar isso. Por que da saúde mental a gente precisa ter tanto ainda preconceito? Né? Então é possível. Tem profissionais maravilhosos, tem medicamentos que, quando bem utilizados, ele dá uma qualidade de vida muito importante para esses pacientes. E a psicoterapia, a gente costuma falar, né? Todo mundo tem que fazer psicoterapia, mas a gente sabe que ainda não é acessível para muitas pessoas. Mas na medida do possível, sim, busque esse apoio profissional, que ele é muito importante. Eu procurei, né? Assim, eu faço terapia há vários anos e, em especial, por causa dessa perda minha, foi preciso que eu fizesse esse processo para me ajudar nessa elaboração desse luto. E faz diferença. Muito, muito, porque você consegue superar no sentido de não é que você esquece, mas você aprende a lidar e muitas vezes a lidar com menos sofrimento. Paty, a gente falou maternidade, mãe, cadê o pai? Vamos trazer o pai, a importância do pai. Às vezes a mãe vai procurar ajuda, né, num psicólogo, enfim, algum médico, terapias, graças a Deus, hoje, né, todo mundo tem aí essa disponibilidade, esse alcance, esse conhecimento, né, que existe sim esse tratamento. Mas cadê o pai? A importância de trazer esse pai para acompanhar. Hoje a gente está falando aqui, em especial, da saúde mental materna por causa do Maio Furtacô. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que, quando a gente fala dessas questões parentais, de filhos, que a gente não coloque mais uma sobrecarga só nas mulheres. De que só as mulheres precisam de tratamento, de que só as mulheres precisam de um pré-natal psicológico. A gente precisa trazer esses outros familiares, que seja o pai, né? Porque, infelizmente, a gente tem muitas mães solos. A gente costuma falar que muitas vezes o pai, ele tem essa escolha de não ser pai, né? Então, alguns, infelizmente, escolhem não ser pais. E algumas mães precisam lidar com isso sozinha ou com a ajuda de outro familiar, da avó, né? De algum outro amigo, que seja. Mas sempre que possível, o profissional em si, ele vai fazer a avaliação desse caso e incluir essas outras pessoas da rede que são importantes. Ou você que é rede e que a pessoa vê que aquela pessoa que é cara para você, ela apresenta alguns sintomas ali que você vê que está trazendo sofrimento, mas não quer buscar ajuda, você pode buscar ajuda para você ter ferramentas para ajudar a lidar com a situação. Porque tem coisas que a própria pessoa tem que fazer, mas outras vão depender de quem está ao seu redor. Do pai, da avó, dos avós, né, do familiar. E muitos, eu acho que complica mais ainda esse sentimento, torna até uma depressão, esse vazio de muitas mães, pela ausência do pai, do marido. Eu queria que ele estivesse mais comigo. E é o que você falou, o pós aí, né? Você tá ali, que seja parto normal, cesárea, né? Tudo é parto, a criança vem ao mundo. Mas aí, assim, a gente vê aí também, a mulher tem esse resguardo, o pai, muito pouco, volta à vida normal e passa seu perfume e vai trabalhar. E a mãe tá ali vivenciando 24 horas, amamentando. E é leite, e dei conta de tomar banho, não dei conta de amarrar o cabelo, de lavar ou não. E aquilo cresce ainda mais. Sim. Como nós falamos, como sociedade, a gente acredita que isso é da mulher, né? Que a mulher tem esse instinto materno, que é a mulher que amamenta. Mas isso é um mito, porque a relação parental, o vínculo, ele é construído no dia a dia. Você que é mãe, eu que sou mãe, a gente sabe que você não sabe ser mãe. Você vai aprender. Você não sabe dar um banho recém-nascido.
Você vai aprender, trocar fralda, fazer dormir, você vai aprender. Por que que os homens não podem estar disponíveis para aprender também? E aqueles homens que estão disponíveis para isso, ou aqueles que são obrigados, né, por exemplo, ou porque a mãe faleceu, ou por algum motivo ele é o pai solo, existe pai solo? Existe, gente. Lógico que numa proporção bem menor do que mãe solo. E o pai solo, geralmente, ele é vanglorizado, né? Ele é, assim, colocado num pedestal por fazer aquilo que as mulheres fazem todos os dias. Não largou, ele é muito homem, não largou os filhos. Todos os dias, né? Então, é possível. As mesmas habilidades que as mães desenvolvem, algumas são obrigadas a desenvolver no dia a dia, os pais também podem desenvolver. E o vínculo maior com os filhos vai ser estabelecido no dia a dia, nas trocas do dia a dia. Por que não ali o casal, né? Os dois se ajudar. E quando a gente fala de sociedade, vamos falar de licença maternidade? Quanto tempo que é a licença maternidade? A particular é 4 meses. E do pai? E do pai, né? E o pai que tem uma licença maior, algumas empresas ou alguns serviços públicos aí é de 20 dias. O que o pai faz nesses 20 dias? Liga pro patrão e pede ver se não dá pra diminuir. O que ele faz? Ele divide as noites, né? As trocas de fralda. Tem algumas coisas que eu falo assim, eu não tenho leite. Tá, você não tem o leite. Mas enquanto a mãe tá ali dando leite, o que você tá fazendo para dar esse suporte? Tem um vídeo na internet que é muito bonito, que é do pai acordando e colocando travesseiro nas costas dessa mãe. Né? Olha, põe, porque o que dói as costas para amamentar não é brincadeira, né? E as madrugadas, principalmente maternas, são muito solitárias. Paty, o problema é tão grande, às vezes, do julgamento, que até esse pai que é presente ou não, às vezes ele tem até a vontade de ser presente, mas ele tem um julgamento do amigo. Olha lá. Tá trocando, tá fazendo, olha lá, a mulher não faz nada, olha lá, a mulher manda nele. Então, às vezes, tem até essa vontade. O julgamento, ele vem atrás, né? Você já viu que, às vezes, quando o pai tá com a criança, as pessoas perguntam assim, cadê a mãe? Ou, você tá de babá hoje? Né? Tipo assim, você está fazendo um papel que é seu, você é pai. Às vezes, as pessoas falam assim, meu marido me ajuda muito. Ele ajuda ou ele faz a parte dele, enquanto companheiro, enquanto pai? Então, a gente precisa discutir isso, a gente precisa trazer os homens para falar e para fazer e para dividir essas tarefas mudar, né? Eu mesma domésticas. Você pode me ajudar hoje? Hoje você pode buscar na escola? Como se fosse algo assim, meu Deus do céu, eu vou movimentar tudo ali para ver se pode buscar na escola. Mas isso, você falou, vem de criação e vem da gente, de mulher mesmo. A gente, para ir no supermercado, você já pensa tudo como que vai ser aquele esquema do que você vai fazer com aquela criança. E o pai, às vezes, simplesmente sai para trabalhar e pronto. Né? O que aconteceu, se aquela criança comeu ou não, às vezes não sabe o nome da professora, não sabe quais atividades que tem, não sabe que remédio que a criança toma. Então, a gente precisa dividir de forma mais justa essas tarefas domésticas e essas tarefas parentais. Não é fácil, mas a gente já está caminhando para isso. E ainda bem agora, né, vindo campanhas aí a favor aí das mães, e agora a gente poder levar esse conhecimento para tantas pessoas, que muita gente às vezes nem sabe que tem, nem sabe que existe esse apoio, né? Sim. Então vamos falar de saúde mental, vamos promover saúde mental, porque a gente vai ter uma sociedade muito melhor, uma sociedade muito mais, inclusive, produtiva, quando a gente valorizar a saúde mental das mães, dos pais, das famílias, das crianças também. Paty, depois de todos esses tópicos, esses assuntos que colocamos aqui, onde que tudo isso afeta na criança? Ambiente saudável. Uma criança que ela cresce num ambiente seguro e saudável, ela tem muito mais chance de ser um adulto saudável, mentalmente saudável. Só que a gente costuma falar que na psicologia, quando envolve ser humano, a gente não tem nada que é linear, né? De faça isso, que é certeza que você vai ter tal coisa. Não é, a gente tem múltiplos fatores. Então, a gente tem fatores genéticos e individuais, a gente tem fatores psicológicos e a gente tem fatores sociais e até espirituais também, o que a gente chama de biopsicossocial e espiritual. Então, nós somos o que nós somos enquanto adultos
pela confluência e pela interação de todos esses fatores. Mas o que eu garanto para vocês é que em um ambiente familiar saudável, a chance da gente ter crianças e adultos saudáveis se não aproximada de 100%, é muito alta. Não tem erro, né, Paty? O amor, gente, não erra. O amor é a resposta, o afeto, o apego é a resposta. Pode até vir a acontecer, mas o olhar, né, aquele olhar de amor, aquela sabedoria para lidar com aquele problema, com certeza vai mudar aí quase 100% também, como você disse. Não é aquilo que acontece, né? É como a gente lida com aquilo que acontece. Então, se é uma família amorosa, se é uma família responsiva, nós vamos estar contribuindo para a sociedade com adultos e adolescentes muito mais saudáveis. Paty, a gente já vê aí tantas campanhas assim, enormes, né? Outubro Rosa, né? Maravilhoso, magnífico, e muitas várias outras. Achei muito interessante também. Vamos tentar levar essa informação para muita gente, que é um tema importantíssimo, né? Esse Maio Furta-Cor e a importância, dá uma dica aí, Paty, levar para as empresas, levar aí para as rodas de conversa, o que você sugere aí para a sociedade? Sim, quando a gente tem essas campanhas, né, de saúde mental, por exemplo, a gente pode falar do Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da importância da saúde mental, tem o Setembro Amarelo, né, que é o mês de conscientização da prevenção ao suicídio, e agora o Maio Furta-Cor. A gente fala agora, mas é porque agora que está chegando para nós essa informação. Então, é um mês que a gente vai dedicar ações que vão priorizar essa temática. Não que nos outros meses não seja necessário, né? Mas nesse mês nós vamos ter ações. Então, esse projeto de lei e essas pessoas que trabalham nesse meio, elas estão planejando ações para que as empresas, as famílias, as escolas, as unidades públicas, elas estejam conhecendo, debatendo e aí promovendo esse assunto, para que mais pessoas saibam a importância de valorizar a saúde mental materna. Paty, muito obrigada hoje de estar aqui conosco, tá? Nos ensinando aí tantas coisas, você com esse olhar de mãe e de profissional, que eu achei muito, muito importante, tá? E se vocês gostaram aí desse programa, curte, compartilhe, manda ele aí, gente, para todas as mães, todas as pessoas que precisam e merecem ouvir isso, tá? E lembrando vocês, o De Papo com Gabi está em todas as plataformas. E como sempre, né, em forma de carinho e agradecimento, Paty, algo singelo, mas de coração, eu gosto de dar ali um girassol para os meus convidados, que eu acho que o girassol ele representa aí luz, calor, e é isso, né, que você continue sendo luz, né, sendo aí como um girassol e na vida de tantas pessoas, dos seus alunos, dos nossos jovens. Lindo. Tá, muito Obrigada pelo convite, foi um prazer falar Obrigada. sobre esse assunto. Obrigada. Tem também aqui um presente lá da Provanza para alegrar e deixar sua casa super, hiper, mega cheirosa. Muito obrigada.